Estamos no fórum do município de Jaguaruana, cartório eleitoral. Eleições se aproximam, hoje é sexta-feira. Aqui o Alander Mendes, que ele é o técnico judiciário aqui do cartório eleitoral de Jaguaruana. Hoje pela manhã ocorreu um procedimento inicial e foi uma cerimônia. Eu queria que você explicasse bem como esses procedimentos foram realizados. Estiveram aqui presente o promotor e também a juíza do município de Jaguaruana. Perfeitamente. Bom dia, primeiramente. Basicamente, essa cerimônia que foi feita é uma cerimônia de autenticação do sistema transportador. O que é que a gente faz? O sistema transportador, que é um sistema homologado pelo TSE, que vai ser o responsável, que toda eleição ele é o responsável por transmitir os boletins de urna para a apuração, Esse sistema, o que é que a gente fez? A gente usou um outro sistema do TSE para verificar a autenticidade do programa, E foi impresso um relatório com todos os aplicativos do programa, todos os dados do programa, e basicamente é uma formalidade que o TSE adotou, para poder ter um edital, foi publicado, tem uma ata, e esse relatório vai compor a ata, que vai ser assinada, porque é uma cerimônia para comprovar a autenticidade do sistema que vai transmitir os boletins de urna para a apuração. Autenticando, mostrando que está tudo funcionando da maneira correta como manda o TSE. Exatamente. Esse sistema oficial, ele sempre existiu em toda eleição, mas como um controle extra, criado pelo próprio TSE, é permitido a gente imprimir esse relatório da autenticidade para provar para a sociedade, que aquele sistema é o autêntico, é o que era esperado pelo TSE e é o que nós recebemos para instalar nas máquinas. Então, é um procedimento muito simples, durou pouco mais de 5 minutos. Eu estive aqui como testemunhei, Testemunhei juntamente exatamente. Com a juíza, a doutora Leila e também o doutor Isaías, é isso? Exatamente. É muito importante frisar, que embora exista toda uma segurança na parte de sistemas, a Justiça Eleitoral nunca abriu mão dos procedimentos jurídicos, das cerimônias, para deixar ampla publicidade para os partidos e para toda a sociedade. Amanhã é o início da entrega das urnas, a colocação de urnas nas suas sessões eleitorais aqui do município de Jaguaruana. Como será feito isso? Bom, perfeitamente. Por volta de 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, existirão carros que foram alocados pela Justiça Eleitoral, terceirizados, houve uma licitação, Mas quem vai levar essas urnas, junto com o motorista, para fazer a conferência dessas urnas, são o apoio do cartório, auxiliares de eleição, designados pelos juízes, os técnicos de urna. Essa conferência é muito simples, Essas urnas são levadas aos locais, entregues aos delegados de prédios que foram designados pelo juiz para cuidar dessas urnas para o dia da votação. É feita uma conferência, a urna é ligada, conferido data, hora, sessão, resumo de correspondência, vê que a urna está funcionando corretamente, E depois a urna é desligada e guardada para esperar o dia da votação. Então a gente toma o cuidado de não só entregar, mas conferir que cada urna foi para o seu local correto, Está funcionando exatamente, corretamente. que a data e a hora estão corretamente programadas. Se houver qualquer tipo de imprevisto, a data estiver errada, algum motivo, ou a urna apresentar um defeito, porque é uma máquina, nenhuma máquina é imperfeita, a gente, num próprio sábado de manhã, traz a urna de volta para o cartório, prepara uma nova urna por meio de uma cerimônia de carga, e manda a urna correta para o cartório. Então, o sábado é crucial para que no domingo não haja nenhum problema. Ou, se houver problemas, seja o mínimo possível. A expectativa para que a apuração no município de Jaguaruana ocorra em sua totalidade, você já tem uma ideia disso, assim? 1 hora, 2 horas, que pode ser totalizado todos os votos, tanto de Jaguaruana como Itaiçaba? Bom, para a gente ter eu não tenho como ter uma noção da hora que vai terminar a totalização, porque tudo depende do apoio logístico, do fluxo de recebimento das mídias de resultado, após o encerramento da sessão pelos mesários, da votação, para eles chegarem até um cartório. Chegando no cartório, a gente faz uma rápida leitura no sistema transportador, esses arquivos são enviados para o TRE, o TSE, e a totalização, depois que a gente envia, é muito rápida, questão de poucos minutos, os computadores apuram e totalizam. Então, se todas as mídias chegassem muito rápido para cá, a gente faria em poucos minutos.
Agora a gente sabe que às vezes tem uma estrada de um acesso um pouco mais difícil, então daqui que o apoio chegue, né, para entregar, a gente fica esperando. Então tem todo um apoio logístico. Eu não tenho como precisar a hora, mas eu posso dizer que quando a mídia chega até aqui, a leitura é rápida e a totalização é rápida. Finalizou a votação, 5 da tarde. É isso, 5 da tarde finaliza a votação. As urnas começa a sair o boletim de urna, né? O mesário, o presidente. Como é que fale aí um pouco desse funcionamento? Bom, o procedimento é muito simples, né? O mesário está autorizado, a partir das 5 horas da tarde, a encerrar a votação quando não tem eleitores na fila. Quando tem, ele ainda tem que distribuir senhas para que os eleitores que chegaram antes das 5 horas tenham o direito de votar ainda. Mas uma vez que a fila acabou, já passou das 5 horas, o mesário já pode encerrar a votação. Nesse procedimento, a urna grava na mídia de resultado todos os arquivos de resultado, né? São impressos vias de boletim de urna, né? Os fiscais de partido podem ter direito a ter uma via, né, por ampla publicidade, né? É afixado no cartório, no átrio lá do local, né, um boletim de urna para divulgação. E o apoio do cartório vai recolher com o mesário vias do boletim de urna e a mídia de resultado para levar para o local de apuração. Nesse momento, né, uma vez que os fiscais têm a seu boletim de urna, uma novidade para as últimas eleições, inclusive nessa, é que o boletim de urna ele consta um QR Code. Então, facilita para que a própria sociedade possa fazer uma apuração paralela, né? Antigamente, né, os fiscais digitavam numa calculadora os votos somando. Hoje tem um QR Code, então seria fácil você conseguir fazer uma leitura, né, para divulgar mais o resultado de cada urna. O TSE disponibilizou esse QR Code. A urna ela é preparada para automaticamente entrar em funcionamento no horário específico ou é necessário o presidente, o mesário lá da sessão autorizar esse funcionamento da urna? Bom, no momento que é feita... Para iniciar a votação. Isso, no momento que é feita a preparação da carga das urnas, né, a urna é programada com a data e hora do momento que o técnico está fazendo a carga, gravando os dados oficiais, e nesse momento o relógio da urna está igual ao horário oficial. E o programa oficial do TSE, ele só aceita receber votos na data e hora prevista do dia da eleição. Então, qualquer tentativa de ligar a urna, inclusive no sábado, né, quando o técnico de urna vai fazer a verificação na entrega, quando você liga, vai aparecer uma mensagem: esta urna funcionará dia 2/10 às 7 horas da manhã. Então, o sistema oficial ele é programado para só receber na data e hora em que a urna está de mão do mesário no local de votação na sessão eleitoral. 7 horas da manhã para imprimir a zerésima e a partir das 8 horas da manhã para poder habilitar eleitores para votar. Então, a segurança data total. Exato. A data e hora é justamente para não permitir que, em hipótese alguma, o sistema funcione para receber votos fora do horário previsto, né, para votação. Os cartões das urnas chegam aqui no fórum, no cartório eleitoral, e é jogado no sistema. Como é feito esse trabalho? Pronto. O boletim de urna, o material que o apoio recolhe, né, é a mídia de resultado, que é gravado para a gente fazer a leitura. Sim. E outros materiais do mesário são recolhidos, né? Boletins de urna, que havia impressa, o cartório também arquiva. A ata das eleições, né, que o mesário ele anota as ocorrências que aconteceu na sessão eleitoral. Então, tudo aqui vem para cá, a junta eleitoral vai fazer análise, ver o que foi que aconteceu nas sessões, para tomar as decisões que, se forem necessárias. Basicamente, chegou a mídia de resultado aqui, a gente faz a leitura no computador, a gente faz um controle das sessões que a gente apurou, as que a gente não apurou, né? E vai acompanhando em um outro sistema chamado Sistot como é que está a apuração, né? Se foi recebido, se foi apurado, totalizado. É uma coisa muito rápida. Chegou a mídia de resultado aqui, a gente só faz a leitura, né? Tudo é apurado no TRE, no TSE. Aqui no cartório a gente faz a leitura e acompanha o processamento. Quero só agradecer, Elander, pelas suas palavras aqui, né, pela sua entrevista e passando informações importantes para a população, para o eleitor que vai no dia 2 de outubro, às urnas, para escolher o futuro do Brasil, o futuro do nosso estado, do estado do Ceará, enfim. Perfeitamente, eu agradeço, né, por dar esse espaço, porque é importante a população ter um pouco de conhecimento da seriedade com que a gente trabalha, né? A gente sempre procura a gente procura prever todas
as hipóteses, todas as situações divergentes, todos os problemas que podem vir a acontecer. Então, a Justiça Eleitoral já tem protocolos previamente montados, né? A gente já pensa em todas as possibilidades para evitar que qualquer tipo de problema aconteça. E com bastante transparência, né? O cartório está aqui, o flanerógrafo está ali, a publicação de editais, a população pode ter acesso. Então, a gente nunca abriu mão das formalidades, mesmo com o aperfeiçoamento dos sistemas. Ainda no fórum do município de Jaguaruana, conversando com o chefe do cartório eleitoral, Luciano Riquieri. Ele que vai trazer informações sobre horário de votação, a ordem de votação, voto obrigatório, enfim, vários assuntos relacionados ao dia da eleição. Mas antes, tem muitos eleitores que perderam o título. O que é que faz? Ele está impedido de votar ou ele pode votar com outro documento? Augusto, muito obrigado por mais essa oportunidade da Justiça Eleitoral poder trazer para a sociedade alguns esclarecimentos. Bom, especificamente sobre essa questão do eleitor eventualmente ter perdido o seu título eleitoral, basta que ele compareça ao local de votação portando um documento de identificação válido. Esse documento pode ser identidade, pode ser carteira de trabalho com foto, pode ser a CNH também com foto, passaporte, documentos expedidos por órgãos de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Medicina, enfim, então qualquer documento de identificação válido com foto. Também é possível o eleitor que tiver realizado a coleta da biometria apresentar o e-título. Nesse caso da apresentação do e-título, a gente destaca que o e-título que tiver com foto no celular, o eleitor poderá levá-lo sem necessidade de outro documento. Certo. Agora, no caso do e-título que não tenha a foto registrada, aí é necessário que o eleitor leve um documento de identidade com foto. Agora, tem muitos eleitores que perdeu o título, tem um documento com foto, mas esqueceu a sessão. E a gente sabe que há, de vez em quando, há mudanças de sessões eleitorais. O que é que o eleitor tem que fazer? Bom, nesse caso, o que a gente recomenda é que o eleitor, antes de se deslocar para qualquer local de votação, venha até o cartório eleitoral. Nós estaremos aqui de plantão, hoje até às 16 horas, amanhã nós estaremos aqui também, e no domingo, durante todo o processo eleitoral. Então, que ele venha até aqui para que a gente possa localizar em qual sessão está habilitado e aí ele possa ir tranquilamente e exercer seu direito ao voto. Amanhã inicia o transporte das urnas para as sessões eleitorais. Como se dará esse momento? Como será feito? Bom, nesse caso, nós temos uma equipe já com expertise nessa área. Nós dividimos em rotas, então são várias rotas aqui no município de Jaguaruana e em Itaiçaba também. Então, logo cedo, por volta de 7 horas da manhã, os veículos já estarão se deslocando para os locais de votação e lá já estarão sendo aguardados pelos delegados de prédio, que receberão essas urnas, farão toda a conferência e aí deixarão essas urnas guardadas em locais seguros, né, trancadas, sem qualquer acesso. Começa às 7, você acredita que até que horas todo esse transporte será finalizado? Nossa expectativa é que já na parte da manhã, até por volta de meio-dia, a gente já tenha conseguido concluir o transporte de todas as urnas, né? Às vezes fica um pouco difícil dar um horário com maior precisão, porque envolve o município de Itaiçaba, que é um deslocamento um pouco maior, além das localidades aqui em zona rural, que a gente sabe que o acesso é um pouco mais difícil. Horário de votação, que hora começa o horário da votação, que o eleitor já pode ir para a urna para exercer seu direito ao voto? Ótima pergunta, tá? Nesse ano, nós voltamos a seguir aquela sistemática do voto se iniciar às 8 da manhã, e aí o eleitor pode ir até às 17 horas. Na verdade, eu gosto de falar 16h59, porque às 17 horas os portões dos locais de votação já estarão sendo fechados. Então, o eleitor de 8 até as 5 da tarde, ele pode se deslocar e aí votar tranquilamente. Se já estiver na fila, deu 5 horas, continua até o último eleitor a exercer o seu voto. Isso, o eleitor que tiver já ingressado no local de votação, ele vai aguardar na fila, receberá uma senha, para que a gente tenha o controle das pessoas que efetivamente haviam ingressado no local de votação antes do fechamento dos portões, e aí ele exercerá também seu direito ao voto. Ordem de votação. Passa para a gente. Vamos lá. Primeiro voto para deputado federal, 4 dígitos. Segundo voto, deputado estadual, 5 dígitos.
O terceiro voto, ele vai para senador, e aí são 3 dígitos. Depois, o quarto voto para governador, 2 dígitos, e por fim, o voto para presidente, também 2 dígitos. Esse ano há uma novidade na urna eletrônica, que não teve nas eleições anteriores. É um tempo para que a pessoa possa averiguar se realmente é o seu candidato. Ele terá um tempo. Que tempo é esse, quantos segundos e como é que se dará o procedimento na urna? Ótima pergunta, até porque, infelizmente, nós temos visto algumas fake news, né, espalhadas aí nas redes sociais sobre esse tema. A grande novidade da urna esse ano se refere a um delay, a um tempo de 3 segundos que ela dará entre o encerramento da digitação por parte do eleitor, então o eleitor digita o número do seu candidato, e aí, a partir desse momento, a urna terá um delay de 3 segundos, que é o tempo necessário para que a foto do candidato apareça. Por que isso? Para que o eleitor possa, de fato, verificar se aquela foto corresponde ao candidato que ela deseja votar. Então, após esses 3 segundos, é que será possível o eleitor, então, digitar verde, né, a tecla verde, de confirmar o seu voto, e aí tudo certo. A mesma coisa se esse eleitor, eventualmente, votar em nulo ou em branco. Ele vai ter que aguardar esses 3 segundos para que ele possa ter certeza de que é aquele o voto que ele quer exercer, e aí só, então, apertar confirma e o voto será válido. Tá? A gente tem visto aí algumas notícias de que, se aguardar esse tempo e não apertar o confirma, o voto é nulo. Não, isso não procede. Esse atrasozinho é só para que o eleitor possa, de fato, conferir o voto dele. Conferiu, está certo que é aquele ali, aperta confirma e o voto será válido. O uso de celulares, a juíza já falou com a gente, mas vamos abordar mais uma vez esse assunto, o uso de celular dentro das sessões, como será feito essa questão do uso de celular, porque não pode ir com o celular para dentro da urna eletrônica. Isso, exatamente. É mais uma medida de segurança adotada pela Justiça Eleitoral, justamente para assegurar o sigilo do voto. Então, o eleitor, assim que ele se identificar aos mesários, né, e ser conferida toda a documentação, será questionado se ele está com o aparelho telefônico. E sendo verificado que ele está com esse aparelho telefônico, obrigatoriamente ele deverá deixá-lo em uma mesa reservada com isso, e aí os fiscais estarão ali olhando, né, os mesários, e só então será liberada a urna, para ele poder ir lá e votar. O eleitor que se recusar a entregar o aparelho celular, ele não poderá votar. Tá? Então, a gente reforça essa orientação mais uma vez, que os eleitores podem levar o celular? Pode, até às vezes a pessoa estará com o e-título, mas realizada a identificação, o eleitor deverá deixar o celular sobre a mesa e só então terá a cabina de votação liberada. Se não fizer isso, ele não poderá votar. Alguma coisa a mais que queira passar para a população, para os eleitores, que irão às urnas neste dia 2 de outubro? As pessoas compareçam tranquilas, compareçam serenas, que nós venhamos sempre nos lembrarmos que é um momento ímpar, né, em qualquer democracia, que é a liberdade de exercer o voto. Então, que as pessoas vão em paz, vão em segurança. E assim que votarem, já retornem para suas residências, né? Evitar aglomeração no entorno dos locais de votação, ou então dentro das próprias sessões. A gente pede isso, tranquilidade para a sociedade, exercer o direito ao voto, já retorne para casa e que aguardemos até o fim do dia a divulgação do resultado final. Muito obrigado mais uma vez, Luciano, pelas suas palavras aqui na Rede Vale de Comunicação. Augusto, eu que agradeço a oportunidade e a Justiça Eleitoral permanece à disposição.